Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Nesse canal, Café com Ações, nós fazemos um giro de notícias e informações sobre economia, bolsa de valores e o mundo empresarial. Aqui a gente procura mostrar que é importante ser seletivos, separar o joio do trigo. Há muito conteúdo e informação nas redes sociais, na internet, nas mídias tradicionais. Muita coisa desencontrada, muita coisa que não faz o menor sentido para a nossa performance enquanto investidor. É preciso filtrar, é preciso ser seletivo, se afastar do ruído, do excesso de informação, focar naquilo que pode fazer algum sentido para as nossas estratégias de investimentos. É isso que eu procuro demonstrar aqui para vocês, sempre acompanhados de um bom café arábica, um café especial. Bom, no vídeo de hoje eu continuo aqui repercutindo algumas notícias desses últimos dias. Começo pela agência Reuters. Aço e minério de ferro têm novas máximas na China e analistas alertam sobre riscos. Os futuros de commodities ligados ao ferro na China, incluindo minério de ferro e aço, fecharam nas máximas recordes na última quarta-feira, levando analistas a alertar o mercado sobre riscos em meio aos preços nas alturas. Tudo que sobe e desce, há sempre expectativa de ter uma correção. Por outro lado, os preços continuarão subindo, pressionados pela forte demanda das recuperações das economias da China e dos Estados Unidos. A oferta de minério de ferro é menor do que a demanda por ele, entendeu? Então, lei da oferta e procura é a lei antiga da economia, não há como lutar contra isso. Uma outra informação compartilhando com vocês, também da agência Reuters. A economia do Reino Unido cresce mais do que o esperado em março. A economia do Reino Unido cresceu mais do que o esperado em março, conforme ganha velocidade para a retomada depois das perdas em 2020. Esses são os dados oficiais divulgados na última quarta-feira. A expansão foi de 2,1 ante fevereiro e foi liderada pela reabertura de escolas, que junto com os testes e a vacinação contra o Covid-19 elevou a atividade no setor público e entre varejistas, conforme os consumidores passam a gastar mais. Analistas consultados pela Reuters esperam um crescimento mensal de 1,3% para a quinta maior economia do mundo. Esperavam, 1,3% para a quinta maior economia do mundo. Portanto, os resultados acabaram vindo acima das expectativas. Era de 1,3, veio expansão de 2,1. O que se verifica é isso: quanto mais vacinação, mais a economia vai se reabrindo e melhores são os resultados. Só existe um vetor para o desenvolvimento das economias, para o fortalecimento das economias. Esse vetor chama-se vacina. Quanto mais rápido a vacinação acontece, mais rápido se dá a retomada das economias. Os países que decidiram comprar vacinas no final de 2020, entre outubro e dezembro, deixaram garantida as reservas dessas vacinas e começaram a aplicá-las ainda em dezembro do ano passado. Foi o que os Estados Unidos fez, o Reino Unido fez, Israel. Então, esses países estão liderando a retomada das economias. A China também vem vacinando desde o ano passado. Então, esses países acabaram acelerando a retomada da economia. Fica a lição para o Brasil, que deveria ter começado a vacinar em dezembro de 2020, em alta velocidade. Infelizmente, ainda não é o que está acontecendo no nosso país. Outra notícia importante fala sobre a questão de outra commodity, que está em ciclo de alta, que é o petróleo. Preços do petróleo sobem por temor de escassez de combustível nos Estados Unidos. Então essa é uma outra commodity que está, vamos dizer assim, num viés de alta, também influenciada pela retomada da economia. Quanto mais a gente vê a economia americana crescendo, quanto mais a gente vê a economia chinesa crescendo, a gente vê uma pressão sobre o minério de ferro e o petróleo também.
porque acaba demandando mais esses produtos por conta de indústria, por conta de consumo. Isso é absolutamente natural, né? E como as empresas, elas, vamos dizer assim, pisaram no freio, né? Quase todas as empresas fizeram isso. Diante da pandemia, pisaram no freio, ou seja, seguraram as suas produções porque ficaram diante de um cenário de insegurança, né? Então o empresário naturalmente ele acaba pisando no freio porque ele não sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Então ele projeta um cenário, vamos dizer assim, mais conservador por segurança, para não infringir em custos muito elevados. E a partir disso, quando a retomada vem além do que estava sendo esperado, naturalmente isso acaba, vamos dizer assim, pondo no chão toda a estratégia mais conservadora da empresa, e ela não consegue rapidamente dar conta de um cenário mais, vamos dizer assim, otimista, de um cenário mais que esteja realizando acima das expectativas, né? Então ele não consegue acompanhar o ritmo de recuperação das economias. E aí, de novo, é a lei da oferta, a lei da procura, uma máxima da economia. Quanto mais você vê a oferta, a demanda maior do que a oferta, naturalmente os preços vão subir. Desde que o mundo é mundo, isso funciona dessa forma, não há como ser diferente, né? Então, além disso, algumas outras questões pontuais podem influenciar na cotação do petróleo, né? A gente viu aquela paralisação do canal de Suez, aquilo gerou um estresse no mercado de preços de petróleo. Agora, nesse final de semana que passou, teve um ataque hacker nos oleodutos nos Estados Unidos. Isso gerou uma interrupção do fluxo de transmissão desses combustíveis. Isso também gerou um estresse e isso provocou também um aumento. Nós comentamos isso essa semana, né, desse ataque hacker, inclusive mostrando de que isso será uma realidade cada vez maior no mundo, e consequentemente alertamos, né, de que a Oi está se posicionando nesse segmento de combate aos crimes cibernéticos e acaba gerando, vamos dizer assim, um diferencial competitivo para a Oi, de estar no lugar certo na hora certa. Cada vez mais esses crimes acontecerão no mundo corporativo e a Oi se posiciona como uma empresa que apresenta soluções para criar de forma inteligente e rápida camadas de segurança para tentar neutralizar esses ataques ou mitigar as consequências desses ataques. Então isso acaba gerando oportunidade. Essa é uma máxima antiga: todo problema gera uma oportunidade. Aprendi isso na minha vida profissional e isso é pura verdade, né? Os problemas, eles descortinam para nós oportunidades. Obviamente nem todos enxergam dessa forma, mas há aqueles que enxergam e aí sim, esses saem na frente no processo de retomada de seus negócios, de inovação, de recuperação da economia, no caso dos países, né? Então, lembre-se sempre disso, problemas são oportunidades e as empresas que conseguem enxergar isso acabam performando melhor do que as outras que não conseguem perceber. Uma outra informação que eu queria compartilhar com vocês: um brasileiro foi preso recentemente nos Estados Unidos. Na verdade, 10 brasileiros foram presos pelo FBI, que é a Polícia Federal, né, americana, por suspeita de fraudes de 2 milhões de dólares nos Estados Unidos, né? Então, 10 brasileiros foram presos. Então, eles foram acusados de fraudes financeiras nos Estados Unidos, cometidas entre janeiro de 2019 e abril deste ano. Eles foram presos no estado de Massachusetts no último dia 5 de maio. As investigações apontam que eles desempenhavam papéis de mentores e executores dessas supostas fraudes que eles estão sendo acusados.
A fraude partia de contas falsas de motoristas em aplicativos de 5 empresas de transporte e entregas a partir de documentos roubados de norte-americanos na Darknet, um ramo mais aprofundado da Deep Web e basicamente utilizado por criminosos. Esses brasileiros, segundo o FBI, vendiam ou alugavam essas contas falsas para motoristas que não tinham qualificações necessárias para serem cadastrados. Além disso, de acordo com o FBI, os suspeitos usavam boots, que são aplicativos de software que executam tarefas automatizadas para explorar programas de bônus para empresas e tecnologia de falsificação de GPS. Com isso, os motoristas acabavam ganhando bem mais nas corridas. O FBI estima que mais de 2.000 americanos tenham sido lesados. Então é importante mostrar que nos Estados Unidos as coisas funcionam. Então as pessoas que andam fora da lei são rapidamente identificadas, são presas, são punidas. É um exemplo de tudo o que o nosso Brasil não é, né? É um exemplo de tudo que o nosso Brasil não é, são os Estados Unidos. Fica aí a dica, fica aí a relevância de nós estarmos acompanhando o que os americanos fazem, como fazem, e a gente tentar sonhar que um dia vai ser possível a gente se aproximar da maior potência do mundo, né? Para finalizar esse vídeo, eu queria trazer mais uma informação. A União Europeia melhora as previsões de crescimento do PIB em 2021 e 2022. 2020, a União Europeia tinha tido uma queda de 6,6% no PIB anual. O órgão vê que o PIB da zona do euro deverá crescer 4,3% em 2021 e projetam 4,4% em 2022. Então, são essas as novas projeções de crescimento, o que acaba sendo um alento para que diminua esse tombo que aconteceu no ano passado, esse ano, e que no próximo ano a empresa, ou a União Europeia, consiga recuperar os padrões de 2019, né? Veja que a Covid aí deixou 2 anos praticamente, 2020 e 2021, de perdas, né? 2 anos para a União Europeia se recuperar do tombo sofrido por conta dos efeitos da pandemia, né? Então foi sim uma coisa grave, e por isso esse socorro internacional que houve, né, de emissão de moeda, de trilhões de dólares derramados nas economias mundiais para segurar esse baque, para segurar essa queda. Então é natural que tenha sido emitido tanto euro e tanto dólar no mundo. O que temos que estar atento é que esse excesso de liquidez pode perturbar a ordem econômica do ponto de vista de criação de bolhas. É preciso estar atento, sobretudo nesse mundo criptoativos que aí a loucura está reinando, né? Então é muito importante estar de olho no que está acontecendo. A loucura reina no mundo dos criptoativos e as moedas sobem e descem ao sabor das palavras de Elon Musk. Imagine o nível de volatilidade disso aí. O Elon Musk fala de uma empresa, a cotação sobe. Fala mal de outra, a cotação cai. E por aí vai, né? Então é um nível de fragilidade gigantesca. E é importante ver porque tem algumas empresas fazendo operações. O Mercado Livre anunciou compra de Bitcoin. Então agora, com a fala do Elon Musk, está tendo prejuízo, né? O Mercado Livre. Fiquemos atentos, porque isso pode comprometer a saúde financeira de empresas que são sólidas, mas que não se esqueçam, falei recentemente em um vídeo no Viver de Renda sobre o caso da Sadia, da Perdigão, deve ir ao ar ainda, mas muito vídeo, a gente acaba se perdendo um pouco na programação, mas falo de como a Sadia foi fazer uma operação no mercado financeiro e deu errado por conta da crise de 2008, que foi inesperada, ela não esperava isso, uma operação em dólar, gerou um prejuízo de 2,5 bilhões de reais, e a Sadia teve que ser vendida às pressas para a Perdigão, que era a número 2 do mercado. Então, empresas sólidas podem derreter
por conta de transações financeiras mal feitas, né? E isso, veja, a história da Sadia é uma operação baseada no dólar. Imagine operações baseadas em criptoativos. Impérios podem ruir em questão de segundos. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até a próxima. Tchau.